Olá, prazer em conhecê-lo, bem-vindo ao mundo Pokémon. Meu nome é Samuel Carvalho, mas todos me chamam de Professor Carvalho. Este mundo e habitado por criaturas chamadas Pokémons. Algumas pessoas os tratam como mascotes, outras usam em batalhas. No total existem 151 Pokémons, uma grande quantidade, não acha? Parece bem divertido, não? Ok. Enquanto a mim, eu sou responsável por estudar os Pokémons, também sou responsável por cuidar dos Pokémons dos treinadores Pokémon. Como treinador Pokémon, ele tem duas missões que são bem complicadas. São elas completar Pokédex, um tipo de banco de dados que armazena os Pokémons já vistos e capturados pelos treinadores, para nós pesquisadores Pokémons estudá-los. E a outra ser torna um mestre Pokémon, vencendo a Liga Pokémon e a Elite dos 4. O que são essas coisas, não te preocupe, logo você descobrirá, mas agora avante e venha conhece o mundo Pokémon. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com o seu poder tudo transformar. Pokémon, eu sou seu, legal se eu tentarei. Juntos seremos que o mundo defender. Eu sei, pegá-lo se eu tentarei. Vai ser grande a emoção. Pokémon, temos que pegar Pokémon. Rede. Ei, Rede, você está aí? Sim, mãe, o que a senhora deseja? Filho, você esqueceu? E hoje que você vai começar sua aventura Pokémon. O professor Carvalho pediu para eu te avisar antes que sua mãe terminasse a fala. Rede sairia do quarto às pressas dizendo: mãe, por que não me disse antes? Eu tenho as pressas para pegar meu Pokémon inicial. Rede, sem perceber, acabaria se tropeçando e caindo da escada, porém sairia sem ferimentos. Sua mãe perguntaria se ele estava bem. Rede às pressas sairia de casa dizendo que sim. Assim Rede andaria pelas ruas em direção ao professor Carvalho, enquanto pensava em sua mente. Após as crianças completarem 10 anos, elas podem ganhar sua licença Pokémon para começar uma aventura Pokémon como treinador Pokémon Iniciate, escolhendo um dos 3 iniciais: Charmander, o Pokémon tipo fogo, Skittle, o Pokémon tipo água, e Bulbasaur, o Pokémon tipo planta. Eu até já me decidi quem eu vou escolher, e juntos nos vamos completar Pokédex. Rede estaria feliz, até que ele levaria um soco por trás. Rede olharia para trás e diria: Blue, você tá indo pegar seu Pokémon inicial também? Blue diria que sim. Assim eles iriam até o professor Carvalho. Ao chegarem, eles veriam Green na porta. Green diria: Rede, Blue não imaginava que vocês iriam ser treinadores Pokémons. Rede diria: mas é claro que vamos. Green diria: não me admira vocês se atrasarem, aliás acho que suas equipes serão de ratatas. Rede ficaria com raiva, porém Blue acalmaria dizendo: não perca seu tempo com fracassados. Rede. Green ficaria irritado. Assim os 3 entrariam na sala do professor Carvalho. Ao chegarem perto, o professor Carvalho cumprimentaria os 3. Os 3 diriam: bom dia, professor Carvalho. Assim professor Carvalho diria: vamos logo sem muita enrolação. Sabemos o motivo de vocês estarem aqui. Serei um mestre Pokémon, mas sabemos também que isso é muito difícil. O meu trabalho aqui e apenas dá oportunidade para serem grandes treinadores, porém vocês que irão ralar muito. E sabemos que para começar uma jornada vocês precisaram de um Pokémon inicial. Rede poderia dar um passo à frente. Rede daria muito feliz, pois aquilo significa o início de sua jornada. Professor Carvalho diria: Rede, por favor, poderia escolher entre os Pokémons iniciais. Lembre que uma decisão muito importante. Assim professor Carvalho apresentaria os 3 Pokémons iniciais. Rede olharia com muita atenção. O professor Carvalho diria: primeiro temos o Charmander, um Pokémon tipo fogo. Charmander é um Pokémon lagarto. Desde seu nascimento, Charmander possui uma chama que queima na ponta de sua cauda. Essa chama simboliza sua alegria e saúde. Se ela se apagar, Charmander morrerá. Por isso se o escolhe, tome muito cuidado para sua chama não apaga. Agora temos Skittle, o Pokémon tipo água. Skittle, uma tartaruga azul claro, com a sua característica mais notável sendo a casca dura sobre suas costas. Esta casca endurece em sua volta depois do nascimento. E por fim, mas não menos importante, Bulbasaur, o Pokémon tipo planta. A característica mais notável deste Pokémon é o bulbo de cebola na sua parte traseira, que cresce de uma semente em suas costas plantada por sua mãe ao nascer. Então Rede, qual é sua escolha entre os 3? Rede diria: eu já pensei muito, e querendo honrar meu pai em meu nome, meu inicial será o Charmander. Professor Carvalho diria: ótima escolha.
e o mesmo perguntaria a Gren se ele iria pegar o Bulbasauro por causa do seu nome. Gren diria: vovô, eu não sou tão idiota. Se o Reid pegou um Pokémon tipo fogo, eu vou pegar um tipo água. Assim Gren escolheria o Skittle. Por falta de Pokémon Blue, ficaria com o Bulbasauro. Assim o professor Carvalho diria: muito bem, jovens, agora tomem suas Pokédex e umas Pokébolas. Antes que os três falassem algo, uma menina entraria desesperada. A menina se aproximaria do professor Carvalho e perguntaria se ainda tinha Pokémons. O professor Carvalho diria que a jovem chegou muito tarde. A mesma ficaria muito triste. Reid tentaria consolar-a dizendo: Irlow, você tem próximo ano. Porém professor Carvalho diria: minha jovem, eu tenho um quarto Pokémon, porém ele é meio complicado de se lidar. A garota aceitaria na hora. Assim o professor Carvalho entregaria o Pokémon do tipo elétrico Pikachu. Ao Pikachu sair da Pokébola e ser pegado no colo pela treinadora, ele logo gostaria dela de cara, o que deixaria o professor Carvalho surpreso, pois ele era um Pokémon agressivo com as pessoas. Assim ele daria a Pokédex e a Pokébolas a todos. Ao saírem do laboratório do professor Carvalho, Gren sairia correndo para sair de Pallet. Reid na sua mente diria: estranho, o Garen não veio pegar seu Pokémon inicial hoje. Acho que ele tá viajando. E Irlow se despediria do Reid e da Blue, deixando os dois sozinhos. Reid diria: então Blue, por que nós não fazemos nossa viagem Pokémon juntos? E minha amiga Blue diria: eu sei que você tá interessado pela minha receita de comida Pokémon. Reid diria: me pegou. Porém a Blue aceitaria acompanhar seu amigo, dizendo que ela vai fazer uns negócios antes e que eles vão se encontrar no centro Pokémon da cidade do primeiro ginásio Pokémon. Assim ela sairia de lá. Reid não ligaria muito e sairia de Pallet em direção a Cerulean City. Ao sair da cidade, ele olharia pro céu e veria um Pokémon passando. Esse Pokémon era muito bonito. Reid usaria sua Pokédex para tentar ver o que era aquilo, porém daria erro. Reid ficaria confuso, pensando que ele descobriu um novo Pokémon. O Pokémon sairia de lá, deixando o treinador maravilhado. Depois de um tempo, Reid continuaria seu caminho e ele acharia um Pidgey na estrada comendo. Ele usaria sua Pokédex para olhar a descrição dele. A Pokédex diria: Pidgey, um Pokémon do tipo normal e voador. Este Pokémon não gosta de lutar e vive na grama em busca de se alimentar de pequenos insetos. Reid animado jogaria sua Pokébola e diria: vai Charmander, eu escolho você. Charmander começaria a gritar. Reid olharia pela sua Pokédex os ataques do seu Charmander e diria: Charmander, use o arranhão. Charmander tentaria atacar o Pidgey, porém o Pokémon voador usaria o Ventania afastando o Pokémon, e assim ele fugiria, deixando o Reid e o Charmander bem desapontados. Porém eles não aceitariam aquilo como uma derrota. Assim eles começariam a batalhar e capturariam vários Pokémon. Depois de um tempo, Reid estaria batalhando contra uma criança que tinha um Nidoran. Reid sem muitas dificuldades venceria a criança e tentaria capturar seu Nidoran, porém nada aconteceria. O jovem menino explicaria que não pode capturar Pokémons que já têm donos e se ele quiser um Nidoran ele teria que achar um. Ele diria isso enquanto apontava para onde capturou seu Nidoran. Reid sem muitas dificuldades capturaria dois Nidoran, um era masculino e a outra era feminino. Depois de mais um tempo, Reid encontraria seu rival em que eles teriam uma batalha bem acirrada, sendo Charmander contra Skittle. Um homem de longe observaria toda a batalha. Assim Reid, depois de uma intensa batalha, seria derrotado. Gren diria que faltava muita experiência ao Reid. Reid ficaria frustrado e sairia de lá, indo para um riacho. Lá o mesmo homem que estava observando apareceria, perguntando se Reid sabia por que ele perdeu. Reid diria: porque ele era fraco. O homem explicaria que ele perdeu porque seu Pokémon não estava em sincronia com você. Isso é a afetividade do treinador e seu Pokémon. Os Pokémons são nossos companheiros, não nossos objetos. Explicaria tudo sobre o que e ser um treinador Pokémon. Após dar essas lições, o homem se retiraria do local, dizendo pro Reid levar seus Pokémons pro centro Pokémon. Reid pensativo tiraria seu Charmander da Pokébola e começaria a interagir com ele, começando a ter uma amizade. Eles se relacionariam muito bem. Até que uma ordem Pidgey atacaria um Reid. Eles não o feririam, pois o Charmander os assustou. Porém a Pokébola do Charmander seria danificada no ataque. Reid, ao notar que a Pokébola estava danificada, ele levaria o Charmander nas costas, para eles chegarem no centro Pokémon e curarem os Pokémons e conserta a Pokébola do Charmander. Depois de um tempo caminhando, uma forte tempestade começaria, o que afetaria muito o Charmander, pois a chuva estaria apagando a cauda do Pokémon. Reid lembraria do que o professor Carvalho falou sobre o Charmander. Assim, muito preocupado, ele cobriria o Charmander com sua roupa para deixá-lo quietinho, e começaria a correr muito. Depois de um tempo, Reid encontraria uma bicicleta e uma menina. Reid se aproximaria da garota e pegaria a bicicleta. A garota pensaria que era um assalto, porém o Reid diria que era urgente e que a bicicleta estaria no centro Pokémon de Cerulean. A garota correria atrás do Reid. Assim Reid, pedalando com tudo, chegaria em Cerulean sem dificuldades.
Ao chegar ele seria barrado pela oficial Jenny, que Red após explica tudo receberia a ajuda dela que daria uma carona ao jovem, que depois de alguns minutos eles chegariam. Ao chegar o Charmander do Red seria colocado em estado de urgência, enquanto os outros eram curados normalmente. Ele também consertaria a Pokébola do Charmander e depois disso, Red se comunicaria com o Professor Carvalho e explicaria tudo o que aconteceu. Red após das informações sairia a chamada. Após isso Red notaria umas imagens estranhas no centro Pokémon, que Blue chegaria no local e diria que aqueles eram as aves lendários. Blue perguntaria como o Red estava. Red diria que bem, porém seus Pokémon não. Blue ficaria confusa. Assim Red explicaria tudo a deixando surpresa. Assim Blue tentaria acalmar o Red. A mesma menina de antes que estava encurcada chegaria no centro Pokémon, perguntando onde estava sua bicicleta. Red meio sem jeito diria, esta lá na entrada da cidade. A menina diria irritada, como assim eu não vi nada lá? Blue diria que provavelmente foi roubado. A menina perguntaria irada por que ele fez aquilo. Red explicaria que seu Pokémon estava ferido, a deixando sensibilizada. Assim a enfermeira Joy dizendo que o Charmander estava bem. Com a notícia e perguntaria se iria demorar muito para ele ficar 100% novamente. A enfermeira Joy diria que amanhã de manhã ele já estava bem. Misty perguntaria como iria ficar a situação dela. Red diria que ele vai juntar dinheiro e vai pagar tudo que ele deve. Misty diria que iria viajar com ele para ter certeza. Assim eles iriam dormir no centro Pokémon, enquanto Red dormia no quarto masculino e Blue e Misty no feminino. No dia seguinte, Red seria o primeiro a acordar, e depois de tomar um banho, ele acordaria as garotas. Assim os três desceria e começaria a tomar o café da manhã. Após tomarem, Red iria até o balcão do centro Pokémon, ver se o Charmander estava bem. Após alguns minutos, a enfermeira Joy apareceria com o Charmander em mãos. Assim ela entregaria ao Red, que ficaria muito feliz e abraçaria seu Pokémon muito. Após todos se arrumarem, os três sairiam da cidade indo rumo a Petver City, porém antes eles passariam pelo Pokéshop onde eles comprariam algumas Pokébolas para capturarem mais Pokémons, umas poções caso algum Pokémon ficasse ferido, e uns antídotos caso o Pokémon ficasse envenenado. Assim de fato os três sairiam da cidade. Red e Blue iriam porque queriam ser mestres Pokémons, enquanto Misty por causa do seu orgulho não deixaria aquilo barato. Andando um pouco eles entrariam numa floresta, cheio de Pokémons do tipo insetos, o que deixaria Misty meio mal por não gostar desse tipo de Pokémon. Porém ela iria pois Red e Blue estavam a protegendo. Red e Blue enfrentariam muitos treinadores em batalhas de duplas, e capturando muitos Pokémons como Beedrill e Pikachu. Assim no final do dia, eles dormiriam num tipo de acampamento. No dia seguinte eles acordariam bem cedo em que Blue com frutas da floresta faria algumas rações pros Pokémons e comida para eles. Após todos ficarem cheios, eles voltariam a caminhar pela floresta. Eles ficariam treinando contra seus Pokémons e fortalecendo sua amizade. Até que no final daquele dia, o Caterpie do Red evoluiria para um Metapod. Assim Red comemoraria, e depois de um tempo, eles voltariam a dormir novamente. No dia seguinte eles fariam as mesmas coisas, enquanto Misty os enjoavam para saírem logo daquela floresta. Após um dia, Red encontraria um treinador samurai que atuava como um tipo de avaliador Pokémon vendo quem era bom, em que Red usaria seu Charmander contra o Pinsir do treinador, que depois de muita batalha Red acabaria vencendo. Porém uma ordem de Beedrill variam para atacar nossos treinadores, pois a batalha acordou aquele grupo. Eles conseguiriam fugir sem muitas dificuldades, e o Red ganharia o respeito do samurai que o deixaria passar. E por fim após um dia, os três finalmente sairiam da floresta. Red na saída da floresta deixaria uma placa assinada, que o real poder é a amizade de um Pokémon e seu treinador. Ele escreveria isso pros iniciantes. Assim os três caminhariam mais um pouco, até que eles finalmente chegariam em Petver City. Nesse ponto os três já teriam uma amizade. Assim os três levariam seus Pokémons para serem curados. Após isso eles restocariam as porções e outros produtos. E depois de tudo eles iriam até o ginásio Pokémon. Ao chegar duas pessoas barrariam Red e Blue, perguntando quantas insígnias eles tinham. Red e Blue diriam que nenhuma. Antes que os dois os expulsassem, o mesmo homem de antes apareceria, perguntando se o Red já sabia como era uma relação entre o Pokémon e seu treinador. Os dois garotos diriam surpresos. Irmão Brock, Red, Blue e Misty entrariam no ginásio. Red perguntaria se Brock era o líder do ginásio. Brock diria que sim. Assim ele usaria um controle para transformar a arena numa arena roxo. Pegaria dois Pokémons, e diria que dois Pokémons era o suficiente para iniciantes. Assim Brock jogaria uma de suas Pokébolas, escolhendo como primeiro Pokémon Geodude. Red jogaria sua Pokébola, escolhendo o Charmander. Assim os dois começariam a batalhar. Red mandaria o Charmander usar o Brasa, porém o ataque não faria muito efeito. Brock mandaria seu Pokémon usar o Investida, que arrancaria uma grande vida do Charmander. Brock diria, Red não adianta usar um Pokémon do tipo Fogo. Blue diria fazendo todos escutarem, Pokémons do tipo Fogo têm vantagem sobre Pokémons do tipo Gelo, Inseto e Planta, porém não tem vantagem contra o tipo Pedra e Solo e o contrário. Red chamaria-se Charmander de volta e diria, Nidoran eu escolho você, use o chute duplo. O ataque do Nidoran daria um efeito super crítico que faria Red derrotar o primeiro Pokémon do Brock.
Brook diria, impressionante. Assim ele escolheria seu próximo Pokémon, que era o Onix. Red mandaria seu Nidoran usar o chute duplo novamente. Isso tiraria uma certa quantia de vida do Onix, porém Onix revidaria com lance de pedra, que derrotaria o Pokémon do Red. Red usaria outro Nidoran só chute duplo, porém o Onix venceria sem muitas dificuldades, e assim seguiria com a maioria do Pokémon do Red. Até o momento que Red usaria seu Metapod, que usaria o tiro de corda, que prenderia o Onix, porém ele conseguiria vencer o Metapod, e por fim Red usaria o Charmander, em que o Onix e o Charmander se atacariam no tudo ou nada. Porém o ataque do Metapod surtiria efeito que faria o Onix não completar o ataque, fazendo o Charmander ganhar, deixando todos surpresos. Assim o Red iria até o Brook, que daria a insígnia ao treinador. Assim Blue iria até o Brook para a batalha também. Red iria até Mystic e daria os parabéns pela vitória. Sem muita enrolação, Blue ganharia do Brook, que usaria apenas 2 Geodude, fazendo assim nossa heroína conquista a primeira insígnia dela. Red Blue após uma longa batalha contra o primeiro ginásio, o ginásio do tipo pedra. Eles estariam no centro Pokémon descansando junto a Mystic, que ainda estava seguindo Red por conta da bicicleta que ele acabou destruindo. Após os nossos heróis descansar, eles resolveriam continuar a sua jornada, e que Red Blue antes de irem, acabariam montando seu time Pokémon, enviando os que eles não necessitavam naquele momento para o Professor Oak. Após isso nossos heróis acabariam ficando com os seguintes times. Red ficaria com seu Charmander, Nidoran macho, Nidoran fêmea, Pikachu, Beedrill. Já Blue possui Bulbasauro, Nidoran fêmea, Butterfly e uma Pikachu fêmea. Após Red Blue organizar em times pro próximo ginásio, Red olharia para sua Pokédex usando para ver quantos Pokémons ele havia capturado. Assim ele veria que ele havia capturado 15 Pokémons entre 150. Red estaria feliz, pois seu maior objetivo é completar a Pokédex. Após isso nossos heróis partiriam em viagem, indo para a próxima cidade para enfrentar o segundo ginásio Pokémon. No caminho nossos heróis acabariam encontrando alguns treinadores que estavam na rota, vencendo todos os seus adversários sem problemas. Por conta dessas inúmeras batalhas, eles acabariam evoluindo alguns de seus Pokémons. Após inúmeras batalhas longas, nossos heróis acabariam chegando em um centro Pokémon, que se localizava ao lado de uma caverna. Ao eles entraram no centro Pokémon, eles veriam um pescador bem agitado, querendo vender um Pokémon para algum treinador, fazendo a maior confusão. Porém ninguém queria comprar aquele Pokémon que o pescador queria vender, até que um treinador chegaria dizendo: se ponha no seu lugar, pescador inútil. Qualquer treinador que saiba que os Pokémons mais fortes são os melhores, não vai comprar essa droga. Ele não sabe nem realizar um ataque direito, e seu ataque não tira nada de dano. Red então iria até o pescador, e perguntaria qual era o Pokémon que ele estava tentando vender. O pescador diria que estava vendendo uma Magikarp, e se ele tivesse paciência, aquele Pokémon iria evoluir para um grande Pokémon poderoso, um dos mais poderosos, se não o mais poderoso Pokémon do tipo água. Red ficaria maravilhado e interessado em comprar, pois ele sabia que todo Pokémon tinha uma força interna dentro de si. Assim ele resolveria comprar. Misty diria: você tem certeza que quer comprar esse Pokémon Red? Poucos treinadores conseguiram evoluir para sua última forma, já que ele é um dos Pokémons mais difíceis de evoluir e treinar. Fora que sua evolução é uma das mais difíceis de se controlar. Fora que seu único ataque é o Splash, que é o ataque mais inútil do mundo, pelo fato de não causar nenhum dano ao oponente. Red diria: primeiro, você sabe muito sobre os Pokémons do tipo água, você é praticamente uma mestre de água. Misty diria: é claro, Pokémons de água em minha praia são os melhores. Red diria: e segundo, eu já estou decidido, eu vou comprar esse Pokémon. Red então perguntaria ao pescador quanto o Pokémon estava valendo.
O pescador diria feliz, ele está valendo 2.000 Pokécoins. O treinador de antes diria, além de ser um inútil ainda é muito caro. Pra que vai gastar tanto dinheiro no Pokémon? Eu aconselho você fazer o mesmo que eu iniciante, porém Reid já se decidiu comprar o Pokémon, já que, após inúmeras batalhas contra os treinadores anteriores, Reid conseguiu juntar uma certa quantia de dinheiro, e assim tinha dinheiro suficiente para comprar o Pokémon. Ele então daria o dinheiro pro pescador. O pescador logo entregaria a Pokébola ao Reid e diria que ele teria uma surpresa muito grande como retribuição por ter comprado aquele Pokémon, dizendo que ele nunca vai esquecer disso e que Reid é um verdadeiro treinador Pokémon. Assim o pescador sairia correndo do centro Pokémon. Reid então pegaria a Pokébola do Magikarp e jogaria dizendo, eu escolho você. Reid estaria surpreso com a colorização daquele Pokémon, até que Blue diria impossível. Esse é um Magikarp Shiny. Reid perguntaria o que era um Pokémon Shiny. Blue diria, são pokémons que apresentam cores diferentes. Como é meio óbvio pelo seu Magikarp dourado, apesar do visual diferenciado, eles não têm nenhum poder especial em relação às versões normais, mas são muito cobiçados por treinadores, uma vez que são raros. Reid estaria bastante feliz com aquilo e diria que ele iria treinar e cuidar daquele Magikarp. Todos os locais estariam surpresos com aquela revelação, percebendo que eles poderiam ter ganhado aquele Pokémon raro. Reid Blue após isso, levaria seus pokémons para a enfermeira Jory para eles se curarem e descansarem para poderem continuar suas jornadas. Após uma hora os pokémons de Reid Blue já estariam recuperados, assim os treinadores voltariam de volta à sua rotina indo para a próxima rota que na verdade era uma caverna, que se chamava o Monte Lua. Antes de avançarem eles receberam a informação da enfermeira Jory que naquela montanha tinha muitas pedras da lua, um item necessário para a evolução de certos pokémons, pois elas possuem uma energia que pode fazer um pokémon evoluir, e por isso seria bom que eles recolhessem algumas pedras para guardar para quando um Pokémon deles estiver apto a evoluir, eles consigam fazer esse feito. Reid agradeceria pela informação, e assim eles entrariam na caverna. Já entrando na caverna eles andariam um pouco para frente, e acabariam achando dois caminhos. Pela esquerda tinha uma mulher junto a uma placa, do outro havia uma passagem normal. Reid então olharia para a garota que estava do lado da placa e perguntaria o que tinha daquele outro lado. A garota diria que naquela caverna tinha itens de muitos treinadores, que esqueceram ou deixaram cair no chão enquanto que havia nessa área. Então naquela lado poderia ter algum. Nossos heróis então movidos à curiosidade, iriam para o outro lado para ver o que tinha lá. Explorando um pouco eles acabariam nossos heróis então diria, isso é um TM significa máquina técnica. Ela completaria dizendo que os treinadores Pokémon podem dar esses CDS para seus Pokémon para ajudá-los a aprender novos movimentos e usá-los contra Pokémons oponentes. Blue pegaria o TM e diria, Reid esse aqui é meu, ele é o TM09, ele ensina um ataque do tipo grama ou semente bala. Reid não se importaria com aquilo e diria que a sua amiga poderia ficar com TM pois ele não tinha nenhum Pokémon do tipo planta para ensinar esse ataque. Caminhando mais um pouco, Reid acabaria não achando mais nenhum item naquela área, porém ele acabaria entrando em uma batalha contra um Pokémon. Diria, isso é um... Reid acabaria achando um Geodude. Reid estaria decidido a capturá-lo, pois ele queria a qualquer custo completar a Pokédex. Assim iniciaria um confronto contra o Pokémon selvagem. Reid acabaria utilizando um Pokémon que tinha ataque que teria vantagem contra o Geodude. Usando seu Nidorino, Reid mandaria Nidorino utilizar o ataque chute duplo. Ao realizar a técnica, Nidorino acabaria causando um dano super efetivo no Geodude. Geodude não deixaria aquilo barato, assim ele realizaria seu ataque tumba de pedra. Porém Nidorino desviaria facilmente, e com mais um chute duplo, Nidorino conseguiria derrotar facilmente o Geodude, por esta bem mais forte que o Reid acabaria achando. E assim tentaria capturar o Pokémon, lançando sua Pokébola. E assim tentaria capturar.
Após ter conseguido capturar o Pokémon com sucesso, continuaria pelo outro caminho sua jornada. Red, após caminhar um pouco, acabaria vendo algumas escadas que levam para o subsolo daquele terreno, porém antes de resolver ir para aquele local, Red resolveria fazer uma limpa no andar de cima primeiro, derrotando o máximo de Pokémons possíveis, batalhando com vários treinadores, porém ganhando facilmente, e aumentando os poderes dos Pokémons ao nível extremo, juntamente a Blue, que estaria fazendo o mesmo, porém capturando menos Pokémons, apenas Pokémons que ela considerava forte. Red, após fazer uma limpa naquele local, conseguindo pegar, teria pegado o máximo de itens que eles acharam. Ao descer na primeira escada, que era próximo à entrada da caverna, Red acabaria achando um Zubat, Paras, Clefairy. Assim ele tentaria capturar os Pokémons, e com relativa facilidade o mesmo capturaria os 3 Pokémons. Assim eles desceriam mais um pouco as escadas. Ao descerem, eles veriam um membro da equipe Rocket que estava com o cientista como refém. Misty então pegaria sua Pokébola e diria: maldição, a equipe Rocket, o que bandidos fazem aqui? Red perguntaria quem era a equipe Rocket, e Misty diria que eles eram apenas bandidos imundos que roubavam os Pokémons dos treinadores. O capanga da equipe Rocket então pegaria 2 Pokébolas, as jogaria, mandando seus Pokémons atacarem aqueles treinadores fracotes. Blue e Misty se colocariam de frente ao criminoso, escolhendo 2 de seus Pokémon. Blue havia escolhido seu Ivysaur, e Misty escolheu seu Staryu. Já o capanga da equipe Rocket escolheu seu Zubat Geodude. Misty pediria para o seu Pokémon usar bolha de água, assim dando um ataque grandioso no Pokémon Geodude. Geodude então, com o pedido do seu mestre, realizaria o ataque investida. Staryu seria acertado em cheio, porém não sofreria muito com aquele ataque. Em seguida o mesmo seguraria o Geodude com todas as suas forças, em que Misty mais uma vez mandaria seu Pokémon usar bolha de água. Agora acertando bem na cara do Geodude, conseguiria a derrota sem problemas alguns. Zubat estava tentando atacar Ivysaur, porém sem sucesso. Ivysaur, usando seu poder chicote divina, derrotaria Zubat sem dificuldades nenhuma. O cientista logo acabaria se soltando do criminoso, em que com uma rasteira faria um membro da equipe Rocket cair no chão. Rapidamente com isso o cientista pegaria 3 de seus Pokémons que tinha sido roubado pelo bandido, indo em seguida para a direção dos nossos heróis. Nossos heróis usariam suas Pokébola para recuperar seus Pokémons, colocando dentro das esferas. O cientista pegaria sua Pokébola e diria que a equipe Rocket iria pagar pelo que fez a ele e o que está fazendo com os Pokémons daquela caverna. Assim ele jogaria 2 Pokébola, escolhendo Kadabra. Red ficaria surpreso. Pokémon, ele não sabia muito com aquele Pokémon. Assim ele usaria a Pokédex para ter mais informações sobre aquele Pokémon. A Pokédex diria: Kadabra, um Pokémon paranormal, a forma evoluída do Abra, é um Pokémon do tipo psíquico. Existem antigos rumores que falam que um menino com habilidades psíquicas, de repente foi transformado em Kadabra, enquanto ele estava ajudando a investigação sobre poderes extrasensórios. Assim o cientista mandaria seu Kadabra utilizar o ataque hipnose, e com o poderoso ataque, o Kadabra deixaria o capanga da equipe Rocket hipnotizado, fazendo o mesmo dormir. O cientista então pediria para o Kadabra imobilizar aquele canalha e prendê-lo. Kadabra então, usando seus poderes psíquicos, pegaria uma corda que estava perto do local e amarraria, impedindo que ele escapasse, além de colocar os seus Pokémons longe para que não pudesse usar. Assim a Pokébola cientista faria o Kadabra volta para dentro da esfera. Red perguntaria o que estava acontecendo naquele local. O cientista agradeceria pela ajuda e diria que seu nome é César. César acabaria dizendo os planos dos criminosos, que era capturar todos os Pokémons presentes naquela caverna, independente se fosse selvagem ou de treinadores, além de que eles acharam 2 fósseis e estão apenas analisando de que Pokémon que esses fósseis são. E por fim eles irão roubar a grande rocha da lua, uma gigantesca pedra, muito maior do que as pedras normais de evolução. Esse poder contido na pedra poderia evoluir vários Pokémon sem gastar nada de energia, além de funcionar como bateria para utilizar a energia da pedra para seus planos maléficos. O cientista diria que eles deveriam derrotar a equipe Rocket rápido, pois senão eles iriam causar uma enorme catástrofe sem precedentes naquela região, ou quem sabe no mundo inteiro. Eu sou
Ao cientista revelar aquelas informações para os protagonistas, eles já saberiam o que eles iriam fazer. Assim Reid e companhia diriam que eles iriam ajudar o cientista, usando seus pokémons e lutando com todas as suas forças, para deter a equipe Rocket. Assim eles continuariam sua jornada. Eles subiriam voltando para o andar de cima, subindo pelas escadas que veio antes. Ao Reid subir, ele acabaria encontrando 2 Graveles. Reid usaria 2 Pokébolas, realizando uma jogada excelente. Reid acabaria capturando os 2 pokémons com extrema facilidade, assim Reid acabaria usando sua Pokédex. Reid acabaria perguntando quais pokémons haviam naquela caverna, o Monte Lua, usando uma função instalada recentemente na Pokédex. A Pokédex logo mostraria ao cientista revelar aquelas informações para os protagonistas. Ele, nessa área, possui os seguintes pokémons: Sandshrew, Sandslash, Clefairy, Clefable, Zubat, Golbat, Parasect, Geodude, Graveler, Onix, Diglett e Dugtrio. Entre os que você já capturou, você tem Clefairy, Clefable, Zubat, Geodude, Graveler. Você falta capturar Sandshrew. Nessa área possui os seguintes pokémons: Sandshrew, Sandslash. Green acabaria avistando um Graveler. Ela então, como uma Pokébola, acabaria o capturando. Green acabaria usando sua Pokédex. Green acabaria avistando um Graveler. Ela então, como uma Graveler, o Pokémon Rocha. Graveler é um Pokémon do tipo Pedra e Terra. Graveler é a evolução de Geodude e pré-evolução de Golem. Graveler é frequentemente visto rolando por trilhas de Graveler, o Pokémon Rocha. Graveler é um Pokémon do tipo Pedra e... Reid usaria sua Golem, o Pokémon Rocha. Golem é um Pokémon do tipo Pedra e Terra. Golem é a evolução final de Graveler. Ele alcança seu último estágio através de um método diferente de evolução. A troca significa que, quando alguns dos Pokémon são trocados por outro Pokémon, eles irão evoluir. Golem é um Pokémon semelhante a uma tartaruga bípede com um corpo esférico coberto por uma concha de pedras verdes. Golem, o Pokémon Rocha. Golem é um Pokémon do tipo Pedra e Terra. Green diria para Reid que eles iriam trocar seus Gravelers depois, para eles evoluírem e ficarem mais poderosos, pois eles iriam precisar daqueles Pokémons futuramente, contra o terceiro ginásio, que ela ouviu falar que era um ginásio de Pokémon do tipo elétrico. Nossos heróis, após capturarem seus Gravelers, iriam para o segundo andar para continuar suas jornadas e para deter a equipe Rocket, por eles explorarem completamente a área de cima. Reid conseguiriam pegar 2 pedras da lua, um doce raro, 5 porções, 6 Great Bolas, TM-09 Semente Bala, TM-01 Mega Soco, e TM-46 Ladrão. Ao eles descerem pro segundo andar, eles veriam a equipe Rocket prendendo alguns pokémons. O cientista acabaria pegando sua Great Ball e diria jogando sua Pokébola: Lilligant, eu escolho você. Ativando a Pokédex Nacional. Lilligant, um Pokémon tipo Grama, é a forma evoluída e final de Petilil. Lilligant é uma espécie de Pokémon do tipo Planta, nativa da região de Unova e classificada oficialmente. Ativando a Pokédex Nacional. Lilligant, um Pokémon tipo Grama, é a forma evoluída e final de Petilil. Lilligant. Reid ficaria feliz, pois aquela é a primeira vez que ele viu um Pokémon de outra região. Assim ele olharia para Lilligant animado. César então diria: Lili, use esporos. O Pokémon obedeceria, ser o mestre usando esporos, fazendo o membro da equipe Rocket cair no sono profundo, antes mesmo de sacar seu Pokémon, evitando um confronto. César agora mandaria Lili usar folha de navalha nas grades, para libertar os Pokémons. Assim ele enviaria folhas com pontas afiadas ao alvo contra as grades, libertando os Pokémons da prisão. Reid veria que ali tinha Sandshrew, Golbat e Parasect. Reid perguntaria para César se ele podia capturar aqueles Pokémons. César diria que sim, pois eles eram Pokémon selvagens e não tinha treinadores, logo Reid poderia capturá-los. Assim Reid jogaria 3 Pokébolas curva direto nos Pokémons que ele precisava.
Os capturando sem muitas dificuldades, César se aproximaria ao membro da equipe Rocket, pegando 3 Pokébolas que estava com ele, dizendo agora que ele estava com seu time completo novamente. Green também não perderia tempo, e com sua Pokébola ela capturaria um Parasect antes dele fugir. César e demais continuaria caminhando pela caverna, até que César perguntaria para a Red e Green quais eram seus objetivos. Green diria que seu objetivo era se tornar a mestra Pokémon mais poderosa do mundo, dizendo que ela irá usar os Pokémons mais poderosos para alcançar seu objetivo. Por isso que ela captura Pokémons que ela julga ser útil ou forte, dizendo também que ela gosta de fazer vários times para vários ginásios, e antes mesmo dela começar sua jornada Pokémon, ela já estava estudando todos os ginásios da região de Kanto. Red concordaria com o que Green estava dizendo, pois ele queria também virar o mestre Pokémon. Porém seu objetivo não era simplesmente só isso não, ele também queria realizar o sonho do professor Carvalho, que era completar a Pokédex. Red acabaria achando alguns itens em sua bolsa, pois ele poderia precisar futuramente, como por exemplo mais 2 pedras da lua e também um TM. Assim eles caminharam mais um pouco. Eles acabaram achando 3 membros da equipe Rocket novamente. Eles estavam também prendendo alguns Pokémons. Na verdade eram muitos Pokémons comparado ao anterior, e o mais pior de tudo, é que eles estavam analisando Grande Pedra da Lua, responsável por evoluir todos os Pokémon daquela área. Assim o da equipe Rocket falaria César, o grande cientista renomado de Unova, você ainda continua rejeitando ajudar a grande equipe Rocket? Muito bem, se você não quer nos ajudar, teremos que o obrigar por meio da dor. Assim os 3 membros da equipe Rocket jogariam suas Pokébolas para o alto dizendo, nada pode nos parar. Absol, o Pokémon do tipo sombrio e original da região de Olen, veloz como vento. Absol corre por campos e montanhas. Seu chifre curvo em forma de arco é extremamente sensível aos sinais de alerta de desastres naturais, por isso muitos o consideram o Pokémon desastre. Veanville, o Pokémon tipo sombrio e gelo, é a forma final de Sneasel, sua prenha. Absol, o Pokémon do tipo sombrio e original da região de Olen, veloz como vento. Absol corre por campos e montanhas. Seu chifre curvo em forma de arco é extremo. César acabaria pedindo uma pequena ajuda de Red e Green para vencerem aquele bando de criminosos. Red acabaria pegando 2 Pokébolas, as jogando para o alto dizendo saia. Assim ele escolheria para lutar o seu Nidorino e Nidorino. Green acabaria jogando sua Pokébola. Golurk, Pokémon do tipo Fantasma e Terra, a forma final de Golett, original de Unova, plataformas de artilharia construídas nas paredes de castelos antigos. Serva. Golurk, Pokémon do tipo Fantasma e Terra, a forma final de Golett, original de Unova, plataformas de artilharia construídas nas paredes de castelos antigos. César mandaria seu Pokémon utilizar suco sombrio contra o Absol. Golurk acabaria acertando em cheio o Absol com seu poderoso ataque. Com pedido de seu treinador, Absol utilizaria pulso sombrio contra os Golurk. Golurk, com a ordem de César, usaria Refletir, anulando o ataque de Absol. E Visauro utilizaria folha de navalha contra Golem, dando um dano muito grande no Pokémon. Golem acabaria usando tumba de pedras, levantando vários pedaços de pedra gigantescos e lançando contra o Visauro, porém Nidorino e Nidorina, usando o ataque chute duplo, acabariam destruindo todas as pedras com bastante facilidade, protegendo o Pokémon de Green. Veaville usaria seu Garra Sombria com toda a sua força contra Nidorino e Nidorina, os jogando para longe com tudo. Golurk usaria seu ataque Canhão de Luz, carregando sua energia em 2 mãos, e depois de alguns segundos as jogando com toda a força contra Absol e Veaville para trás. Absol usaria seu corte psíquico com seu chifre, lançando o ataque contra todos os Pokémons oponentes.
Veavile usaria junto ao Absol usaria o raio de gelo, e Golem usaria a tumba de pedra, criando um combo muito poderoso, e Visauro usaria seu ataque raio solar. Junto a isso, Nidorino e Nidorina usariam o ataque bomba de lodo. Os ataques se juntariam formando um grande e poderoso ataque, assim ambos ataques se chocariam, fazendo uma explosão gigantesca. Golurk então usaria seu ataque giro bola no chão, acertando Absol com tudo, o jogando contra a parede e finalizando com seu canhão de luz carregado com todas as suas energias, causando uma explosão gigante, deixando Absol fora de combate. César faria seu Pokémon volta pra Quick Bola. O Capanga derrotado faria o mesmo, retornando seu Absol derrotado. Enquanto isso, o Ivysauro estaria usando várias esferas de energia contra Golem, porém Golem estava usando seu ataque compressor para fazer uma tempestade de areia em si enquanto ele gira, criando uma defesa quase perfeita. Após isso, Golem usaria soco dinâmico contra o Ivysauro, porém Ivysauro usaria seu trunfo final. Com a ordem de Green, ela mandaria ele usar seu ataque mais forte, o raio solar, carregando suas forças, e Ivysauro se prepararia para lançar seu ataque mais forte. Após carrega, Ivysauro dispararia o ataque contra o Golem, causando uma explosão derrotando. Já Nidorino e Nidorina estavam usando o ataque rápido contra Veavile, usando seu ataque para confundir Veavile, por não saber quem deveria atacar primeiro. Veavile tentaria usar garra sombria contra a dupla de Nidorinos. Porém a velocidade deles era muito maior, e com o ataque chute duplo, eles venceriam Veavile, dando dano super crítico, já que Veavile é um Pokémon sombrio e gelo, tipo que perde para ataques do tipo lutador. Após isso, Reid faria seu Nidorino e Nidorina voltarem para a Pokébola. Os membros da equipe Rocket não aceitaram a derrota. César diria que eles não iriam fazer mais nada, assim ele escolheria seu Pokémon mais forte para acabar com aquilo rápido, escolhendo Sigilip. Sigilip então, com a ordem de seu mestre, usaria o ataque hipnose, fazendo todos os membros da equipe Rocket dormirem. Assim Sigilip, com seus poderes psíquicos, libertaria os Pokémons presos pela equipe Rocket. Ao libertar os Pokémons, Reid de cara já jogaria 4 Pokébolas, capturando Sandshrew, Diglett e Dugtrio. Green capturaria apenas o Parasect com uma Pokébola. Sigilip, após liberta os Pokémons, usaria as grades para prender a equipe Rocket, forçando os Pokémons deles voltarem para a Pokébola e as deixando longe deles. Ao avançarem um pouquinho, eles veriam a grande Pedra da Lua salva, pois não havia nenhum membro da equipe Rocket, pois César acreditava que provavelmente a equipe Rocket mandou sua elite para lá enviando poucos capangas, já que eles seriam o suficiente, e provavelmente a maioria está no local onde está sendo extraído o fóssil. Ao se aproximar da grande Pedra da Lua, Reid notaria que havia muitas pedras da Lua ao redor dela, muitas mesmo, pois parecia que a grande pedra lunar estava criando mais pedras para evoluir. César mandaria seu Pokémon utilizar suco sombrio contra o Absol. Golurk acabaria acertando em cheio o Absol com seu poderoso ataque. São 4 Pokémons que precisam da Pedra vs Lugia. São 4 Pokémons que precisam da Pedra vs Lugia. São 4 Pokémons que precisam da Pedra vs Lugia. São 4. Reid acabaria tendo uma ideia, assim ele jogaria seu Nidorino e Nidorina para fora, e pediria para eles tocarem na Pedra da Lua. Assim os Pokémons acabariam obedecendo Reid. Tocando na Pedra da Lua, eles acabariam evoluindo. Agora Reid tinha tanto um Nidoking e tanto um Nidoking. Reid feliz acabaria abraçando seus Pokémon, dizendo que eles agora estão bem mais fortes do que antes, e que eles são incríveis. Green diria que Reid era um gênio, assim ela jogaria para fora sua Nidorina, e pediria para ela também tocar na Pedra da Lua. Assim seu Pokémon obedeceria sua ordem, e ao tocar na Pedra da Lua Reid acabaria tendo uma ideia, assim ele jogaria seu Nidorino e Nidorina para fora, e pediria para eles tocarem na Pedra da Lua. Assim os Pokémons Nidoking, o Pokémon do tipo Terra e Veneno. Nidoking é o último estágio evolutivo de Nidoran macho. Quando ele fica irritado, é impossível o controlar, mas na presença de um Nidoking ou treinador com quem vive há muito tempo, Nidoking se acalma. Nidoking, o Pokémon do tipo Terra e Veneno. Nidoking é o último estágio evolutivo de Nidoran fêmea. Nidoking, o Pokémon do tipo Terra e Veneno. Nidoking é o último estágio evolutivo de Nidoran macho. Quando ele fica irritado, é impossível. Nidoking é o último estágio evolutivo de Nidoran fêmea. Nidoking, o Pokémon do tipo Terra e Veneno. Nidoking é o último estágio evolutivo de Nidoran macho. Quando ele fica irritado, é impossível
Rede com sua Pokédex acabaria vendo quais ataques Nidoking e Nidoken, já que agora tinham alcançado sua última evolução. Olhando o primeiro do Nidoking, ele veria que Nidoking aprendeu ataques novos muito poderosos, vendo que ele tinha agora o ataque Hiper Raio, chute duplo, raio do trovão e onda de lama. Já Nidoken tinha soco de gelo, explosão de foco, raio de gelo e mega soco. Rede acabaria ficando muito surpreso, pois eles tinham muitos ataques novos, deixando Rede com dúvida. Porém César acabaria com aquela dúvida, dizendo que ele estava estudando a Grande Pedra Lunar. Por isso ele saiu de Unova para Kanto, e há um tempo, ele descobriu que a Grande Pedra Lunar na hora de evoluir um Pokémon aumenta um pouco mais os seus poderes, acabando ensinando mais ataques novos que um normal, diferente do que acontece no modo tradicional, que se aprende um ataque, antes mesmo que o professor terminasse de explicar, Misty diria que ela precisava fazer um negócio. Rede perguntaria o que ela iria fazer, porém a mesma diria que eles se encontraram na cidade do segundo ginásio Pokémon, e sairia do local. Grey não daria muita importância para a ausência de Misty, e assim com sua Pokédex, ela veria quais ataques que seu Pokémon aprendeu na hora de evoluir, vendo que sua Nidoken aprendeu o ataque Terremoto, Soco Dinâmico, Hiper Raio e Onda de Lama. Grey daria um sorriso, vendo que seu Pokémon tem muitos ataques úteis. Assim nossos heróis continuaram a caminhar. E ao saírem vários Pokémons acabariam se reunindo perto da Pedra da Lua para evoluírem, voltando com o ciclo original. Ao eles andarem mais um pouco, eles acabariam chegando próximo ao final da caverna, onde eles veriam apenas dois membros da equipe Rockcat, sendo uma garota de cabelo roxo com roupa de elite da equipe Rockcat, e um cientista. Rede acabaria notando que o cientista estava tentando descobrir que Pokémon era aquele fóssil, até que a garota que estava tentando se comunicar com os seus capangas acabaria olhando pro Rede, notando a presença de 3 indivíduos. Assim ela perguntaria como eles passaram pelos seus capangas. Rede diria, na verdade a gente conseguiu os derrota com relativa tranquilidade. A garota diria, como pode ter tantos inúteis nessa organização poderosa e influente? Bem, cientista imprestável, continue trabalhando nesse fóssil, sabe que se nós falhar ele ficará furioso. Assim a garota pegaria uns Pokébola e daria uma risada, e diria, enquanto isso vou me divertir com esses 3, bem fracotes, podem me chamar de Lucy, e esse será o último nome que ouviram. Então meu querido Pokémon se divirta um pouco, mas não se empolgue muito, eu vezes, então saia e lute com toda a sua